Estamos de volta com nossos estudos e hoje vamos estar falando sobre um tema que realmente vai suscitar muitas perguntas. Esse trimestre que estamos tratando sobre escatologia bíblica, estamos abordando temas muito atuais, eu digo até conjunturais. Falamos sobre sinais do arrebatamento da igreja ou da vinda de Cristo, falamos sobre o arrebatamento da igreja, sobre as bodas do Cordeiro e falamos do tribunal de Cristo também, que foi um tema que suscitou dezenas de perguntas. E hoje queremos falar sobre algo que vai estar em conexão com as bodas do Cordeiro, que é a grande tribulação. Eu sei que esse tema vai suscitar uma série de perguntas, porque há uma série de inquietudes no tocante à grande tribulação. Nós sabemos que a terra, depois do arrebatamento da igreja, vai passar por um momento muito difícil. O arrebatamento da igreja, ao tirar toda a pessoa salva da terra, será uma intervenção dramática na história humana. Indicará o começo de uma série de acontecimentos que imediatamente acelerará os acontecimentos para a segunda vinda de Cristo, já com os santos, já com os seus. Certamente a história que fala sobre a saída de todos os cristãos da terra terá um efeito muito grande sobre a história do mundo em sua totalidade e permitirá a atuação do mal no mundo e o cumprimento do propósito satânico como nunca aqui na terra. A primeira fase do arrebatamento será um período de preparação para os grandes acontecimentos que virão a acontecer aqui na terra. Esses sucessos estarão relacionados com três grandes áreas da profecia que concerne à igreja, a Israel e aos gentios. Eu digo que depois do arrebatamento da igreja, a igreja santa, a igreja que fez a vontade de Deus, a chamada igreja nominal ficará na terra, depois do arrebatamento. Essa igreja nominal, ela é composta por aqueles que são chamados crentes, mas que nunca foram cristãos. Os que participarem do arrebatamento estarão nos céus para dois eventos, a saber, o tribunal de Cristo, ou tribuna de Cristo, que é o bima, onde se dará o teste das obras e distribuição dos galardões, e depois as bodas do Cordeiro. Os que ficarem na terra, que frequentavam a igreja, essa chamada igreja nominal, serão participantes do período mais trágico que a terra de todos os tempos já viu. É o período chamado de grande tribulação. É necessário dizer que, antes do período de 7 anos de tribulação, a igreja já estará arrebatada. Isso nós não temos nenhuma dúvida, apesar de haver uma série de correntes teológicas que advoga que a igreja passa pela grande tribulação. Em um estudo, há um tempo atrás, nós falamos sobre como os teólogos, em diferentes correntes,
vê a chamada grande tribulação. Nós temos o mesotribulacionismo. A visão do arrebatamento mesotribulacionista defende que o arrebatamento da igreja só ocorrerá no meio dos 7 anos e meio. Ou seja, 3 anos e meio ao começar a grande tribulação, aí haverá o arrebatamento da igreja. Ou 42 meses, ou 1260 dias, que equivale a 3 anos e meio. Já que a grande tribulação tem um período de 7 anos, eles creem que na metade dos 7 anos, a igreja, juntamente com as 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11, será arrebatada. É o chamado também mid-tribulacionismo, né? O segundo grupo é o pós-tribulacionismo. Esse grupo ensina que o arrebatamento é a segunda vinda de Cristo, ou seja, a vinda de Cristo quando todo olho verá. São facetas diferentes. São facetas diferentes de um evento que nós já explicamos quando falamos sobre o arrebatamento da igreja. Eles dizem que esse arrebatamento só ocorrerá no final da grande tribulação, que é quando Cristo vai voltar. Então, para os pós-tribulacionistas, a igreja estará na terra durante todo o período da grande tribulação e experimentará todas as agruras aqui durante o período da grande tribulação. Realmente é uma forma de crer que a igreja não sobe antes da grande tribulação. E nós vemos claramente na Bíblia que o Apocalipse mostra que a igreja não estará na terra durante a grande tribulação. Por isso que nós temos os pré-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas, dentre os quais eu me incluo, crê que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Porque em Apocalipse mostra claramente que a igreja não estará na terra durante a grande tribulação. A igreja não é vista na terra nos capítulos 4 ao capítulo 18 do livro de Apocalipse. Aí vem a pergunta: quando se dará o período da grande tribulação? Imediatamente após o arrebatamento dos santos. Então, logo a igreja arrebatada, o período restante já pode ser considerado período da grande tribulação. A duração será, como já falamos nesse estudo, de 7 anos ou 1 semana de anos, onde cada semana equivale a 1 ano. Indo assim, do arrebatamento dos santos até o retorno de Jesus. Por isso é importante observarmos o texto de Daniel capítulo 9, do versículo 23 ao versículo 27. Aí o profeta dá uma visão muito clara sobre alguns fatos deste período. Agora vem a pergunta: o que acontecerá no período da grande tribulação aqui na terra? Primeiro, o mais importante salientar é que haverá a manifestação do anticristo, ou seja, a revelação do anticristo. Certamente ele já estará alguns anos antes,
porque será uma pessoa adulta, muito capaz, politicamente, economicamente, socialmente, será a solução dos problemas. Então ele se manifestará, se dará a conhecer de uma forma plena, logo depois do arrebatamento da igreja. João, ele quando estava na ilha de Patmos, ao escrever o livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 1, João escreve: vi subir do mar uma besta. Para interpretar a maior parte do livro de Apocalipse, nós temos que estudar os significados das palavras proféticas. E a palavra profética apresenta mar desde o Antigo Testamento, conforme é usado nesse versículo, significando massas humanas desordenadas. E mais especificamente as nações gentílicas, não judeias, não judia, não cristãs. Assim vemos nos versículos seguintes a totalidade da visão desta besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 1, que saiu do mar, que é equivalente ao quarto império predito por Daniel em sua forma restaurada. Daniel diz: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, né? O grande mar. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. E continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando. E eis que outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois eu continuei olhando, disse Daniel, nas minhas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes deles, e tinha 10 chifres. Esse texto é de Daniel, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 7. Voltando ao livro de Apocalipse, capítulo 13, João continua dizendo que a besta que saiu do mar era semelhante, olha só, a mesma besta, uma só. Nós vimos em Daniel 4 animais. Os 3 animais, leopardo, urso e leão. Ele apresenta leão, urso e leopardo. Mas
João, ele disse que a besta que saiu do mar era semelhante a um leopardo, a um urso e a um leão. Agora, comparando com a visão de Daniel, nós vemos que o leopardo representava a Grécia, o Império Grego. O urso, a Média Persa. E o leão, a Babilônia. Agora nós notamos aqui, se você vê Daniel, capítulo 7, e aqui João escrevendo em Apocalipse, capítulo 13, são os mesmos animais. Daniel viu leão, urso e leopardo. Só que a ordem apresentada no texto de Apocalipse é inversa. Porque aqui fala dos impérios. Daniel, que viveu no passado, viu os impérios do futuro. O leão, o urso e o leopardo. Então, a visão de João é o contrário, porque João vê o Império da Grécia, da Média Persa e da Babilônia. Enquanto que Daniel vê o próprio Império da Babilônia, o da Grécia e Média Pérsia. Isso é muito importante, esse detalhe, ao ver, ao analisar as visões de Daniel e de João. Vemos também que a besta contemplada por João tinha as mesmas características das três feras juntas. Assim que esta besta, do capítulo 13 de Apocalipse, versículo 1, é o anticristo, que terá autoridade total sobre as pessoas depois do arrebatamento da igreja. E a besta de Apocalipse 13, ao ter as mesmas características dos três animais, terá um poder semelhante aos três impérios: grego, medo-persa e o Império Babilônico. Agora, o interessante é que em Apocalipse capítulo 13, nós temos duas bestas que atuarão na terra como poderosos instrumentos do diabo. Satanás, que foi lançado do céu, nesse tempo exercerá seu poder na terra. Isso não aconteceu de forma total ainda, mas será uma realidade pela instrumentalidade das duas bestas, logo depois do arrebatamento da igreja. O versículo 1 de Apocalipse 13 diz: então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Então nós vemos que a primeira besta expressa a totalidade do poder mundial, que subiu das turbulentas ondas dos povos, multidões, nações e línguas. Tem 7 cabeças e 10 chifres, e recebe o seu trono e poder diretamente de Satanás. Essa é a primeira besta de Apocalipse 13. Enquanto que a segunda besta está no versículo 11 do mesmo capítulo 13. Diz: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Aí está a diferença das duas bestas. A primeira
besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 1, possui um poder político e é a figura do anticristo. Enquanto que a segunda besta representa um poder religioso, vem de baixo, do abismo, da terra, e é chamado falso profeta. Vemos que o poder político não é tão grande como o da primeira besta, pois esta tem 10 chifres, e a segunda apenas 2. E o que tem que ver os chifres com isso? Os chifres são símbolos de poder. No versículo seguinte, vemos que o falso profeta tem grande poder, mas sua influência é quase que puramente religiosa. O anticristo e o falso profeta, eles tentam imitar o Senhor Jesus como rei e como profeta. Por isso tem esses nomes. Vocês podem ver depois em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 20. Agora, sobre a chegada do anticristo, é muito importante deixar isso bem claro. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, versículo 18: Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Anticristo, do grego, quer dizer opositor a Cristo. É uma denominação comum no Antigo Testamento para designar aqueles que se opunham a Jesus Cristo. Isso ao longo da história eclesiástica vamos encontrá-lo. Inclusive referindo-se a alguns líderes, governantes, religiosos, etc., chamando-os de anticristo ou de espírito do anticristo. Agora, o interessante é notar que o termo anticristo ocorre apenas 4 vezes na Bíblia, todas elas nas cartas do apóstolo João. Não aparece nos evangelhos, não aparece no livro de Apocalipse, aparece apenas nas passagens de 1 João capítulo 2, versículo 18, capítulo 2, versículo 22, capítulo 4, versículo 3, e 2 João, capítulo 1, versículo 7, onde o termo anticristo é definido como um espírito de oposição aos ensinamentos de Cristo. A palavra original em grego para anticristo, ela pode ter 2 significados. Pode significar contra Cristo, no sentido de uma pessoa ou poder está em oposição ao trabalho de Cristo, ou a palavra pode significar em vez de Cristo, no sentido de uma pessoa ou certo poder, ou seja, tomar o lugar de Cristo, ou imitar a Cristo, fazer-se passar por Cristo, como um falso Cristo. Assim, de acordo com a palavra de Deus, anticristos eram falsos cristãos que se haviam separado do grupo dos verdadeiros cristãos. Eram mentirosos e afirmavam que o Jesus não era o Messias. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, o versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo. Esse que nega o Pai e o Filho. E no 2 João, capítulo 1, no versículo 7, diz:
porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Assim que os anticristos não são ateus, não são pagãos que estão lutando contra Jesus. São indivíduos que estão pregando um evangelho, mas que não é o verdadeiro. É um evangelho que Paulo diz, um evangelho diferente. Por isso é importante que fiquemos atentos a essas mensagens que nos chegam por rádio, por televisão, esses evangelhos milagrosos. Venha e Jesus vai solucionar todos os teus problemas, você não terá mais problemas. Esse evangelho da conta, o dinheiro que aparece na conta do banco. Esse evangelho das facilidades. Esse evangelho que leva a pessoa a buscar o poder de Deus e não o Deus de poder. Esse evangelho que se contenta com a onipresença de Deus, mas que não busca a presença de Deus. Eu estive na cidade de Cruzeiro, ministrando em um congresso, e o pastor Isaac Strobel está produzindo uma revolução ali, por não se contentar com a onipresença de Deus apenas, mas com a presença de Deus. E eu achei interessante isso. E até eu recomendo a vocês, eu ainda não li, mas vou ler. O livro parece que é Caçadores de Deus, que nos fala sobre isso. Assim que vamos fazer uma breve exegese de Apocalipse capítulo 3. Então, nós já vimos que o anticristo será um homem personificando o diabo, mas apresentando-se como um Deus. Em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, os versículos 3 e 4, diz: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Que terrível! Essa palavra vem do grego anomos, o homem do pecado, o homem sem lei, o homem da perdição. E o pior, a Bíblia diz que toda a terra se maravilhará após ele, vai ficar encantada, embevecida com ele. Em Apocalipse capítulo 13, no versículo 3, diz: também vi uma das suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, ou o anticristo. O capítulo 13, versículo 1, diz: subiu do mar. Já falamos que mar, povo, nação. O capítulo 17, versículo 15 de Apocalipse diz: disse-me ainda, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões
nações e línguas. Capítulo 13, versículo 1 e 2. Observe aqui, como já comentamos antes, que você vê os mesmos animais contemplados em Daniel, capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 7. E já falamos que a ordem aqui é invertida, porque João viveu no quarto império, o reino, ele viu o passado, enquanto que Daniel viu o futuro. Leopardo, urso e leão é a visão de João. Mas Daniel, ele vê o leão, a própria Babilônia, ele vê o urso, que foi a Medo-Persa, ele vê o Império Grego, o leopardo. O versículo 2, nós vemos de onde vem o poder do anticristo. Recebe vigor e poder diretamente de Satanás. Eu digo que o anticristo, o falso profeta, e Satanás, que é o dragão, é a trindade satânica, operando na terra durante o período da grande tribulação. Satanás será o Deus da terra. O anticristo será o falso Cristo. E o falso profeta será o falso Espírito Santo. O versículo 1 diz que tinha 7 cabeças. O termo 7 cabeças também pode estar relacionada com a cidade de Roma, conhecida como a cidade das 7 colinas. Porque em Apocalipse capítulo 17, o versículo 9 diz: aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher estará sentada. E as 7 formas de governos, ou poderes, que existiram sucessivamente. O versículo 10 de Apocalipse 17. São também 7 reis. 5 já caíram. Um existe. E o outro ainda não é vindo. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. Ainda no versículo 1 de Apocalipse 13 diz que essa besta tinha 10 chifres. Uma referência aos 10 reis que governarão juntos com a besta. Os 10 ministros, diríamos hoje, do anticristo. O Apocalipse capítulo 17, os versículos 12 e 13, diz: os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por uma hora juntamente com a besta. Esse tem o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Que terrível! Ainda no versículo 1 de Apocalipse 13, tinham 10 diademas. Diademas, emblema de dignidade real. Aqui se trata do Império Romano restaurado. O versículo 3 diz que uma cabeça foi ferida de morte. O império foi ferido, como morto o Império Romano, que teve as divisões. E foi curada. A cabeça foi curada. E se manifestará com sua plena saúde durante a grande tribulação. Então aí nós vemos o Império Romano restaurado, que já está sendo catado na comunidade europeia. Em partes, os países que compõem a comunidade europeia são quase os mesmos que compunham o antigo Império Romano. Apocalipse 17, 10 diz: são também 10 reis, 5 já caíram, um existe.
e o outro ainda não é vindo. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. O versículo 4 diz que o anticristo terá poder mundial. Aí vem a palavra oikumene, de onde deriva o ecumenismo. Eu conversei com um ex-padre há poucos dias, em São Paulo, em uma viagem que fizemos de Santos a São Paulo, e ele disse, ele agora é pastor, e ele disse, o ecumenismo é buscado por muitos, principalmente pela Igreja Católica. Se une com o muçulmano, se une com evangélicos, se une com ortodoxos, com a Igreja grega, para que todos estejam juntos, oikumene, toda a terra habitada, seria a tradução mais fácil. Mas, dizia esse ex-padre, Padre Paulo, eu chamei de Padre Paulo, é o pastor Paulo, ele dizia, mas o ecumenismo da Igreja Católica tem que estar em volta da Igreja Católica. E ele me dizia, você vê que todo culto ecumênico é uma missa. E ainda tem muitos pastores evangélicos que embarcam nessa. Bom, voltando ao nosso texto, vai haver uma perseguição tremenda para os cristãos, os que ficaram, que não subiram, os crentes, que vão querer ser cristãos, e para os judeus, que é o alvo principal da grande tribulação. E essa perseguição não será tão cruenta nos 7 anos. E vamos explicar por quê. Serão 42 meses, que equivale a 3 anos e meio. Isso baseado em Apocalipse, capítulo 13, versículo 6, e também capítulo 11, quando fala das 2 testemunhas, nos versículos 2 e no versículo 3. Apocalipse 13, 11 diz que o falso profeta tentará imitar ao Senhor Jesus. Diz que ele parece como cordeiro, mas fala como dragão. O texto diz, vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres, semelhante a de um cordeiro, até parece, como muitos pregadores que tem por aí, até parece mensageiro do Evangelho. E o texto diz, e falava como dragão. Então, nada a ver com Cristo. Porque a figura de Cristo, o cordeiro, que tenta imitar o falso profeta, não é com 2 chifres, símbolo de poder na palavra profética. É com 7 chifres. Isso está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Você vê a base inicial, é Isaías capítulo 11, versículo 1, onde você encontra os 7 Espíritos. Depois você vai para Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, encontra ali os 7 Espíritos. Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, encontra aí os 7 Espíritos. E, por último aqui, no capítulo 5, versículo 6 de Apocalipse. O interessante é que o capítulo 13, versículo 4, diz que fará muitos milagres. E adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E assim, muitos serão enganados. Então você vê que o falso profeta, ele é o marqueteiro do anticristo. Ele trabalha em função de levar as pessoas a adorar o anticristo. O versículo 14 de Apocalipse 13 diz, e por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, ou seja, do anticristo, enganavam os que habitavam sobre a terra.
e lhe dizia que fizesse uma imagem à besta, ao anticristo, que recebera ferida de espada e vivia. Então, qual é o seu objetivo? O preço de quem recusar adorá-lo. O Apocalipse capítulo 13, versículo 17 e versículo 18 diz: para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome, para que ninguém pudesse comprar ou vender. Ou seja, vai ser um período de monopólio, domínio total. Essa é a grande tribulação. Ainda sobre a palavra grande tribulação, há muitos estudos sobre o tema da grande tribulação. E lamentavelmente, muitas vezes, em vez de esclarecer, confunde mais as pessoas. Lendo alguns escritos sobre o tema, nós vemos que muitos não fazem distinção entre as tribulações e sofrimento geral do povo de Deus e o período específico da grande tribulação, como está escrito no Antigo e no Novo Testamento. O conceito de tribulação supõe o quê? Um tempo de pressões, aflições, angústia de coração e perturbação geral. É tribulação. Em consequência disso, uma tribulação é algo que ninguém gostaria de passar. Uma situação de tribulação é uma experiência comum da raça humana que resulta do seu pecado, de sua rebelião contra Deus e do conflito entre Deus e Satanás no mundo. Assim que, meus queridos, essa grande tribulação, conhecida também como os 42 meses, de Apocalipse capítulo 11, versículo 2, e o capítulo 12, versículo 6, será o tempo da justiça divina. Isso baseado no capítulo 15 e o versículo 6 de Apocalipse. Durante a grande tribulação, veremos que o povo judeu, Israel, terá um papel preponderante. Também veremos que a besta fará um pacto com os judeus, ainda que as escrituras não especificam muito bem as condições desse pacto, mas nos deixa ver que é algo como promessa de proteção. Esse pacto será interrompido depois de 3 anos e meio. Aí nós voltamos ao livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 27, já previa isso. Disse que depois de 3 anos e meio, a besta começará a persegui-los. Tal fato se dará em virtude dos judeus se negarem a adorar a imagem da besta. Aí dará início à segunda fase da grande tribulação, que terá o período de 7 anos. Então, a grande tribulação tem um objetivo principal, são os judeus. Israel, baseado em Jeremias também, capítulo 25, versículo 29 a 32. Aí, vemos que Deus entrará em juízo com seu antigo povo para prová-lo. Lendo Ezequiel, capítulo 20, versículo 33 até o versículo 38, nós vemos que Deus diz em 2 oportunidades
que entrará em juízo com os judeus. No tocante à grande tribulação, há muitos estudos hoje, né, sobre esse tema da grande tribulação. Agora, lamentavelmente, muitas vezes, em vez de esclarecer, confunde mais as pessoas. Lendo alguns escritos sobre o tema, vemos que muitas pessoas, muitos escritores, eles não fazem distinção entre as tribulações e sofrimentos geral do povo de Deus e o período específico da grande tribulação, como está escrito no Antigo e no Novo Testamento. O conceito de tribulação supõe um tempo de pressões, aflições, angústias, angústia de coração mesmo e perturbação em geral. Em consequência, uma situação de tribulação é uma experiência comum de toda a raça humana, que resulta de seu pecado e rebelião contra Deus e do conflito entre Deus e Satanás no mundo. A tribulação não vem pelo pecado original do homem. A tribulação inclui as doenças, os problemas familiares, o desemprego, a corrupção. Tudo isso nos traz tribulações. A grande tribulação também ela é conhecida como os 42 meses, conforme Apocalipse capítulo 11, versículo 2, Daniel capítulo 9, versículo 27. Isso em relação a que 42 meses equivale a 3 anos e meio, que será justamente o período em que as duas testemunhas vão estar testificando aqui na terra. Durante a grande tribulação, nós veremos que o povo judeu, Israel, vai ter um papel preponderante. Nós veremos que a besta, inclusive, fará um pacto com os judeus, ainda que as Escrituras não especificam muito bem as condições desse pacto, mas nos deixa ver que é algo como promessa de proteção durante o reino do anticristo. Porém, a Bíblia diz também que esse pacto será interrompido depois de 3 anos e meio. Isso podemos ver em Daniel capítulo 9, versículo 27, que fala que na metade da semana de 7 anos, a grande tribulação é uma semana de anos, que equivale a 7 anos. A primeira parte, chamada de 42 meses, que é 3 anos e meio, e a segunda parte, chamada de 1260 dias, que também é 3 anos e meio. Assim que na metade do pacto, ou seja, em 3 anos e meio, o anticristo faz cessar o pacto, rompe o contrato e dá início à perseguição tremenda. Porque na primeira parte foi apenas um período de falsa paz, já como havia profetizado o profeta Isaías. Nós falamos que a grande tribulação alcança a todos, mas a meta são os judeus. Lendo Ezequiel capítulo 20, versículos 33 ao 38, nós vemos que Deus diz em 2 oportunidades que entrará em juízo com os judeus. Então, nesse período de 7 anos, vai ser terrível para os judeus. Primeiro eles vão reedificar o templo, vai ter aquela sensação de paz, mas o anticristo quebra na metade do pacto, na metade da grande tribulação, 3 anos e meio, ou 42 meses, e aí começa a perseguição. Os detalhes da grande tribulação, você pode ver em Apocalipse, capítulo 6, até ao capítulo 18. Inclusive, no meio dos 7 anos da grande tribulação, o governante mundial, o anticristo, entrará no Santo dos Santos do templo, que vai ser reedificado. Não sei se vai ocupar aquela mesquita de Omar, que era o lugar do templo. Eu creio que vai ser um templo novo.
diz que o anticristo entrará no templo, no lugar santo dos santos, lugar santíssimo, lugar da antiga morada de Deus, e exigirá adoração dos israelitas. Há um texto, Ezequiel 28:2, que diz: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, aí é um tipo do anticristo, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração, e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, ou seja, dos povos, sendo tu homem e não Deus, e estima o teu coração como se fora coração de Deus. Isso se cumprirá no período da grande tribulação. Agora, nós temos aí na grande tribulação duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11. Essas duas testemunhas são seres humanos, são homens, tanto que depois vão morrer. Eles funcionarão como as duas testemunhas especiais da verdade divina. Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 12. Esses dois homens, divinamente protegidos por Deus, serão intocáveis até que cumpram sua missão. Isso está em Apocalipse capítulo 11, versículo 7. Ambos serão mortos depois pela besta, conforme o mesmo versículo 7 de Apocalipse 11. A Bíblia diz que depois de mortos, seus corpos são expostos na praça principal, transmitido via satélite para o mundo ver, como um troféu do anticristo. Porém, ao terceiro dia e meio, Deus lhes devolve o espírito de vida e com voz audível lhes convida a subir aos céus. Isso você vê em Apocalipse capítulo 11, nos versículos 11 e versículo 12. Muitas são as controvérsias sobre a identidade dessas duas testemunhas. Inicialmente vemos que essas duas pessoas atuam como missionários, serão mensageiros de Deus na primeira fase da grande tribulação. Eles são descritos como as duas oliveiras. Em outra parte, os dois candeeiros de Deus aqui na terra. Aí você tem que ir para Zacarias, capítulo 4, versículo 3 e versículo 12. Agora, é interessante notar que as ações dessas duas testemunhas são semelhantes às de Moisés, quando testificou contra Faraó, que é um tipo do anticristo também, tornando as águas em sangue e ferindo com praga. E também é semelhante às ações de Elias, testemunha de Deus durante a apostasia de Israel. Porque sua palavra, a palavra de Elias, fez com que fogo do céu descesse e devorasse os inimigos. E fechou os céus para que não chovesse durante 3 anos e meio. Um período igual aos 1260 dias, ou os 42 meses, que as duas testemunhas vão estar profetizando. Moisés e Elias apareceram a Cristo no Monte da Transfiguração. Muitos da igreja primitiva, eles criam que essas duas testemunhas eram Enoque e Elias. Outros diziam que era Moisés e Elias. Uma objeção que nós temos a essa interpretação é que aqueles dois servos de Deus teriam que submeter-se à morte, diz eles. E Moisés? Se fosse Moisés, seria submeter-se à morte por segunda vez? Isso é negado, inclusive, no livro de Hebreus, capítulo 9, no versículo 27. Esta e muitas outras opiniões circulam aí nos círculos teológicos, né? Mas esse eu digo que é um mistério que ainda paira sobre as mentes estudiosas dos temas escatológicos. Por isso que em escatologia tem que ter muito cuidado com o que se diz.
A Bíblia diz que depois de cumprirem com a missão que Deus lhes destinou, eles, depois de mortos, serão levados assunto aos céus. E não será o troféu do anticristo como eles pensavam. Agora, para concluir, tem 2 pontos que eu quero citar. Primeiro, os selos. A cena de abertura dos selos, né, o rolo selado com 7 selos pelo Filho de Deus, é apresentada em Apocalipse no capítulo 6, bem no início das narrações sobre a grande tribulação. Aqui se encontra o início do desdobramento do plano do juízo de Deus. Ao longo do livro são mencionados anjos associados à execução do plano divino de juízo. E nós vemos aí sucessivos flagelos que surgem à medida que os selos são revelados e que estão sob controle divino. Tudo sob controle divino, nada aleatório. Nenhum instrumento de juízo aparece até que seja convocado pelos querubins contra o início do desdobramento do plano de juízo de Deus. E ao longo do livro são mencionados anjos associados à execução do plano divino de juízo. E nós vemos aí que os sucessivos flagelos que surgem à medida que os selos são revelados estão sob controle divino. Nenhum instrumento de juízo aparece sem que antes seja convocado pelos querubins. Deus controla tudo. E por último, quero falar sobre as trombetas, que estão associadas ao período da grande tribulação. Temos várias trombetas na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, mas essas são especiais. São trombetas de juízo de Deus sobre a raça humana que viver aqui durante a grande tribulação. A igreja não estará na terra durante a grande tribulação. Isso já mencionamos aqui. A primeira trombeta fala sobre saraiva de fogo e sangue. Apocalipse capítulo 8, versículo 7. Diz que a terça parte da terra morre. A segunda trombeta, algo como um meteoro incandescente, cai no mar, contaminando. Apocalipse capítulo 8, versículo 8 e 9. 1/3 da vida marítima, dos barcos e tudo ali, serão destruídos. A terceira trombeta fala sobre o absinto. Apocalipse capítulo 8, versículos 10 e 11. A terça parte da água fica contaminada, sem água potável. Olha que desastre. A quarta trombeta fala sobre trevas na terra. Apocalipse capítulo 8, versículo 12. 1/3 do sol, da lua e das estrelas deixará de dar o seu brilho. Vai ser um breu terrível. A quinta trombeta, a praga dos gafanhotos. Apocalipse capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. Diz que uma estrela, algo como uma estrela, caiu do céu, Satanás, e lhe foi dado a chave do poço do abismo. Satanás controla os seus demônios. E os gafanhotos, que são demônios, saíram para atormentar os moradores da terra que não tinham sinal de Deus. Apocalipse capítulo 9, versículos 3 e 4. E por 5 meses os homens serão tão atormentados que diz a Bíblia que buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e diz a Bíblia, e a morte fugirá deles. Apocalipse capítulo 9, versículos 5 e 6. A sexta trombeta fala da cavalaria infernal. Apocalipse capítulo 9, versículos 13 até o versículo 21.
200 milhões, olha só, 200 milhões de demônios comandados por 4 anjos decaídos. Diz que a terça parte dos homens morrerá. Como aconteceu com... Aqui é interessante esse detalhe, porque como aconteceu com os selos, entre o sexto e o sétimo, aqui também há um intervalo. E aparecem 2 símbolos. O livrinho que foi comido por João. O livrinho, a Bíblia diz que João viu um forte anjo, ou um anjo forte, com um livrinho nas suas mãos. Apocalipse capítulo 10, versículos 1 e 2. E João recebeu ordem para comê-lo. Comendo esse livro, ele achou que era doce como mel, mas depois sentiu amargor no ventre. Quando eu vejo essa palavra aqui em Apocalipse sobre João, me lembro que Ezequiel, o profeta Ezequiel, teve uma experiência semelhante à de João. Isso você pode ver em Ezequiel capítulo 2, versículo 9, e no capítulo 3, versículo 3. Agora sim, concluindo esse estudo, vemos a misericórdia divina na grande tribulação. Quando se estuda a grande tribulação, que a igreja não estará aqui com a dispensação da graça, com a unção do Espírito Santo para pregar. Alguém me pergunta, professor Adailton, haverá salvação neste período? Eu respondo com base bíblica, é claro que sim. O livro de Apocalipse mostra 2 grupos distintos de salvos: os israelitas e os gentios. O texto de Apocalipse, capítulo 7, versículo 4 ao 14, vou citar uma parte, que diz, quando perguntaram a João que viu uma grande multidão de raças, povos e línguas, ele pergunta, quem é esse? Perguntaram ao anjo, quem é esse? Perguntaram a João, o anjo. Ele disse, Senhor, não sei, tu sabes. Então ele disse, estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então a salvação vai ser difícil, complicado, mas muitos se salvarão durante a grande tribulação. Não só os judeus, gentios também. Outras passagens que evidenciam a salvação durante a grande tribulação é capítulo 6, versículo 9, capítulo 12, versículo 7, aqui no capítulo 7, o capítulo 15 de Apocalipse, versículo 2, e o lindo texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, que fala que eles serão ressuscitados para desfrutar o milênio. Ali em Apocalipse 20, versículo 4, diz sobre os mortos condenados e os mortos salvos durante a grande tribulação. Sobre os mortos condenados, que não serão salvos, a Bíblia diz, mas os outros mortos não voltaram a viver até que se cumpriram 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição, falando sobre aqueles que ressuscitam, os salvos. Sobre eles não tem poder a segunda morte, ou a condenação eterna. E viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos. Isso significa que, apesar da oposição do anticristo, a Bíblia continuará a ser divulgada em escala mundial. Não somente pelas 2 testemunhas, mas também pelos 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel. Assim que enganam-se aqueles que afirmam que só o arrebatamento da igreja fala de pessoas mortas e ressuscitadas, salvas, durante o arrebatamento. As Escrituras não perderá sua inspiração sobrenatural e única durante a grande tribulação. Tal ensinamento não conta com qualquer respaldo ou apoio bíblico. Afirma o profeta Isaías
seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do Senhor subsiste, permanece para sempre, mesmo durante o período cruento da grande tribulação. Esse texto de Isaías 48 é muito oportuno. A palavra permanece. Mas nós, a Igreja de Deus, estaremos muito longe daqui. Já passamos pelo tribunal de Cristo e estaremos desfrutando das bodas do Cordeiro. Meus queridos, preparemos-nos para as bodas do Cordeiro. Estaremos bem longe de camarote nos céus com Cristo e com Deus, enquanto na terra aqueles que eram crentes, mas não eram cristãos, ficaram aqui. Os que zombam de nós hoje, lá vai o crente, lá vai esses ultrapassados, eles vão ver que bom seria se eles fossem ultrapassados também. Que Deus nos abençoe.